Quando ele veio expressado exatamente como o Testamento havia dito que ele seria expressado, então todos os que eram redimíveis creram nisso, porque eles eram os pensamentos de Deus, os atributos dele no princípio tornaram-se carne e redimíveis e foram trazidos de volta a Deus. A tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles eram redimíveis. Eles eram desde o princípio na expressão. Se pudéssemos parar aqui um momento, se fosse possível, e pensar nisso hoje à noite, na mensagem da hora, os pensamentos expressados de Jeová antes da fundação do mundo. Foi-nos dito que nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro. Então podemos ver os dois lados, como a princípio eu disse, porque um é estranho para o outro. Deve ser dessa maneira, sempre foi, tem sido sempre assim, e sempre será assim. Ele era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, Deus, lá nos dias do Antigo Testamento, vemos que depois dele ter aparecido para o seu povo de formas diferentes, ele se velou atrás de peles de texugo. Deus escondendo-se atrás de peles de texugo em seu propiciatório. Vemos que, como que Salomão, quando dedicou o templo do Senhor, e estas peles de texugo estavam penduradas ali, o véu, como que ele veio como uma coluna de fogo e como uma nuvem. E desceu ali atrás, e velou-se do mundo exterior, mas por fé, Israel sabia que ele estava ali atrás. Eles sabiam que ele estava ali, independente do que qualquer um dos mundos pagãos tivessem a dizer. Ele estava escondido do incrédulo. Mas o crente, por fé, sabia que ele estava ali atrás. Tinham misericórdia. E ele estava no seu propiciatório, que era um grande segredo. Sabe, no Antigo Testamento, entrar na parte de trás daquela pele era morte. Agora, ficar afastado da parte de trás é morte. Naquele tempo, entrar na glória dele era morte. Agora, ficar afastado da glória dele é morte. Isso aconteceu, claro, ao rasgar-se o véu no Calvário, quando o véu se rasgou, o antigo véu. Agora, ficar fora da presença dele é morte. Naquele tempo, entrar na presença dele era morte. Você está vendo? Muda para cá e para lá, e é preciso encontrar-se a Escritura para ver em que dia estamos vivendo. Agora, quando o véu rasgou-se no Calvário, o propiciatório ficou plenamente visível. Mas o que aconteceu? Estava dependurado no Calvário, pingando sangue. Como tinham tirado sangue ano após ano na limpeza do santuário e ao borrifar o propiciatório, aí Deus, com seu grande e poderoso golpe de poder relampejante, partiu o antigo véu de pele de texugo de cima a baixo, e o propiciatório ficou plenamente visível. O Cordeiro verdadeiramente genuíno de Deus, dependurado bem à vista no Calvário, o verdadeiro propiciatório. Quando Deus havia pago o preço ele próprio, e tornou-se um de nós, e manifestou-se como homem para se familiarizar conosco e para nós nos familiarizarmos com ele. O propiciatório estava plenamente visível a todo Israel naquele dia da expiação. Mas ai das tradições dos pais da igreja daquele dia, que tinham, pelas suas tradições, tinham velado do povo o verdadeiro propiciatório. Se houvessem conhecido a Escritura, cada parte teria se encaixado como a etiqueta do chinês. A profecia do Antigo Testamento teria sido cumprida, e foi, e se a Escritura lhes tivesse sido ensinada, eles teriam visto o propiciatório. Como Moisés disse aqui que até hoje estão velados.
ainda está sobre o coração deles. Eles não veem, mas Ele era Deus, o sofrimento e a expiação. Ele foi o genuíno propiciatório que se encontrava plenamente visível. Como cantamos o hino, ei-lo plenamente visível, aí está Ele, o poderoso conquistador, desde que rasgou o véu em dois. Veja, Ele veio como o propiciatório, claramente dependurado à vista da congregação. Mas eles, estando sob a opinião popular, agora, homens e mulheres e adjuntos desta convenção, quero dizer isto sem fazer acepção de pessoas, mas em vista de hoje, em vista daquilo para que estamos aqui hoje, tenho receio que as tradições dos pais da igreja, têm escondido isto de muitas pessoas desde que o Espírito Santo veio nestes últimos dias, como foi profetizado, e o véu se rasgou. Muitas pessoas procuram se agarrar às suas tradições dos pais. E é por isso que não conseguem ver este extremo gozo, paz, as coisas que a igreja tem hoje. No entanto, está plenamente visível àqueles que creem. Ele escondeu a palavra prometida para este dia. Agora, as tradições formaram um véu. Dizem que os dias de milagres passaram. Um homem falou comigo, um cavalheiro fino de cultura, em Tucson, Arizona, onde moro. Eu tinha tido uma reunião no Ramada e tínhamos falado na convenção dos homens de negócios, onde o Senhor Jesus tinha se feito presente e tinha feito grandes coisas. E este cavalheiro cristão me procurou e disse, um ministro da igreja, um homem fino, e ele disse, irmão Branham, o Senhor está procurando projetar uma era apostólica para o povo. Ele disse, e quando a era apostólica já cessou? Eu disse, rogo-te, meu irmão, que me mostre quando a era apostólica cessou na Escritura. Eu disse, a era apostólica começou no dia de Pentecostes. Pedro disse no dia de Pentecostes, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão distantes, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quando cessou? Se Deus ainda está chamando, então a era apostólica ainda está em sessão. E assim que é aí onde as pessoas tentam vedar tanta gente, pelas suas tradições de anciãos, como foi naquele tempo. E falha-se em ver porque as pessoas estão tão exultantes e tão entusiasmadas. E essas convenções são tão estranhas, uma coisa tão estranha para outras pessoas. É porque elas veem, elas passaram além dessas barreiras. Elas passaram além desses véus até a presença de Deus, onde elas veem a promessa manifestada dessa hora, manifestada diante das pessoas. Elas veem o que Deus prometeu. Em Joel 2:28, ele prometeu que nestes últimos dias haveria uma chuva serôdia que seria derramada sobre as pessoas nos últimos dias. Acho que a palavra grega aí é kenos, a qual significa que ele se esvaziou. Não do modo que diríamos como alguma coisa que estivesse dentro de alguém fosse esvaziada, mas ele se esvaziou. Ele mudou o seu emorfe. Ele se transformou do que ele era para o que ele é. Ele nunca muda a sua natureza. Mas no dia de Pentecostes, ele se transformou de filho do homem para o filho de Deus. Ele veio não com as pessoas, ele veio nas pessoas, está vendo? O mesmo Deus para continuar o seu ministério até essa grande era. Ele profetizou na Bíblia que haveria um dia que não seria nem dia nem noite, mas que no entardecer haveria luz. Agora, o sol geograficamente nasce no leste e se põe no oeste. É o mesmo sol o tempo todo. Agora, quando o Filho, F-I-L-H-O, se revelou na manifestação da palavra prometida a Israel, o povo oriental, tivemos um dia de obscuridade.
tivemos luz suficiente nos reformadores e assim por diante para formarmos igrejas e denominações e nos unirmos a elas e virmos e beijarmos os bebês e casarmos os idosos e enterrarmos os falecidos e assim por diante e vivermos na igreja. Mas no entardecer haverá luz, ele disse, no entardecer, e nenhuma escritura pode ser quebrantada. E o mesmo FILHO que se esvaziou, que no dia de Pentecostes, prometeu fazer a mesma coisa no entardecer. Está vendo? É de acordo com a promessa. Junte a etiqueta. Veja o que está acontecendo e veja o que ele prometeu. Então você verá onde estamos. Junte a coisa. Pode-se ver o desvelar deste grande e poderoso ser. Tradições cegaram as pessoas novamente a estas grandes coisas que foram profetizadas.